palavra com a qual o Senhor vai nos alimentar nessa noite de ceia é Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 15 ao versículo 18. Atos 26, 15 a 18. Aleluia. Leiamos juntos essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O tema que nós vamos meditar hoje, a partir desse texto que nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, é esse que está aparecendo aí no telão. Diga: missão. Aleluia. Esse texto, com esse texto de hoje e esse tema, nós vamos completar essa pregação que começamos ontem, sábado, no livro de Oséias, que desenvolvemos hoje pela manhã no livro dos Salmos, e vamos encerrar agora no livro de Atos. No livro de Oséias, ontem nós vimos, diga, remissão. No livro dos Salmos, de manhã, vimos, diga, santificação. E agora à noite, diga, missão. Então repita comigo essa frase: fomos remidos para ser santificados. Somos santificados para ser enviados à missão. Então diga essas três palavras, remidos, santificados, enviados à missão. Aleluia. A obra da salvação na vida dos salvos não é apenas para que eles sejam salvos, é também para que eles cumpram na terra uma missão a qual Deus os destinou. Eu gostaria de pedir ao Espírito Santo de Deus nessa noite que arranque da cabeça de vocês uma coisa que vocês aprenderam errado: que missionário é aquele que vai pregar em outro país, em outra nação. Espírito Santo, tira isso da cabeça dessas pessoas. Toda pessoa verdadeiramente convertida a Cristo, a partir do primeiro minuto da sua conversão, uma vez convertido em filho de Deus, é também convertido a missionário. Todo filho de Deus é missionário. Toda filha de Deus é missionária. E se não for missionário, não é filho de Deus. Quem nega a missão, nega Cristo. Todos são missionários. Não precisa escrever Miss antes do nome. Miss fulano de tal. Tá?
missionários. Hoje tem tantas ideias erradas sobre missionários. Missionário é quem vai ser enviado aí para a África, para o Japão, ou sei lá para onde. E tem uma outra ideia tão herética de missionários hoje, que é missionários, ou a maioria das vezes são mulheres missionárias, entre aspas, que andam por aí para pregar de igreja em igreja, visitando igrejas. E claro, na noite ou no dia em que essa missionária ou esse missionário vem pregar na igreja, ele vem e tem que levar da igreja uma oferta para ele. Em primeiro lugar, missionário não é para pregar em igreja. Missionário não é para pregar para crentes. A missão é pregar aos descrentes. Missão é pregar aos descrentes e não aos crentes. Os crentes se reúnem na congregação, como vocês estão aqui, para receber ensinamento da palavra e ter conteúdo para vocês exercerem o seu ministério, a sua missão, sabendo o que pregar, porque você vem na congregação para receber palavra, conteúdo, para você poder exercer a sua missão lá fora. Na nossa congregação, quando alguns anos atrás, éramos lá no centro da cidade, né, eu estava ministrando, né, e alguém mandou um bilhete, tem uma missionária aqui hoje na igreja, o senhor vai dar uma oportunidade para ela? Aí eu escrevi no bilhete assim, não, pode entregar para ela. Quando a mulher recebeu a notícia que eu não ia deixar ela pregar, sabe o que aconteceu com ela? Ficou possuída pelo diabo. Manifestou o demônio na hora. E eu tive que expulsar o demônio, porque não era uma pessoa de Deus, não. Era uma pessoa do diabo. E essa pessoa do diabo deve ter passado em muitas igrejas e deram oportunidade para ela, porque chegou na igreja com o nome de missionária. Tem uma missionária aí. Missionária do capeta? Estava endemoniada. Esses dias apareceu a notícia de uma outra missionária que desistiu das missões evangélicas para ser médium espírita, para ir para o centro espírita, agora está no centro espírita. Só que antes de estar lá no centro espírita, passou aí por várias igrejas como missionária de Deus pregando. E agora está no centro espírita, agora é uma espírita. Amados, quantas pessoas são enganadas por não conhecerem isso aqui, não conhecerem palavra de Deus e rejeitarem ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem evangélicos escravos de heresias, escravos de mentiras, porque não conhecem de verdade Jesus, não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus. Verdadeiros filhos de Deus, verdadeiras filhas de Deus, a partir do momento da sua conversão, são feitos missionários. São imbuídos e encarregados da missão de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura aí são todas as pessoas que não são filhos de Deus. Pessoas que não são filhos de Deus são criaturas de Deus, tá? Prega o evangelho para essas criaturas, pelo amor de Deus.
Tá? Essas criaturas estão por aí para nós pregarmos a elas o Evangelho de Jesus Cristo. Outra, assim como esse tipo de missionários enganosos, tá? Muitos crentes adotaram a ideia errada de que eles têm que pregar dentro das igrejas, como eu estou fazendo aqui agora. Isso é um ministério pastoral. As igrejas se reúnem para, diante do pastor que Deus colocou à frente desse rebanho, aprenderem a palavra que eles vão pregar lá fora. Aí tem gente que fala assim: o pastor não me dá oportunidade para eu pregar. Aonde que está o ministério da oportunidade na Bíblia? Esse ministério não existe. Existe o ministério pastoral, que é ensinar as ovelhas de Cristo, ao rebanho de Cristo, a palavra de Deus, para que essas ovelhas recebam esse ensinamento, esse conhecimento, esse conteúdo, e no mundo onde elas vivem, elas preguem a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas ficaram associando pregação a microfone. Não, é para pregar sem microfone. É para pregar nas conversas que você tem com as pessoas, que você encontra no seu dia a dia, em todas as suas circunstâncias. Sejam circunstâncias familiares, sejam circunstâncias profissionais, ou sociais, ou estudantis, de qualquer tipo. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você chegue, ali chegou um missionário, ali chegou uma missionária. Alguém que está encarregado de uma missão, e não realizar a missão é omissão. Coloca um O antes e vira omissão. Quem se omitir, quem negar a missão, é a mesma coisa de negar Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu tão profundamente, que no dia de Pentecostes foi o primeiro a anunciar Jesus para todo mundo que estava ali em Jerusalém. Se omitir é negar Jesus. Omissão é pecado. E o salário do pecado continua sendo a morte. Deixar de falar de Jesus para alguém porque você tem vergonha é causa de condenação para você, de acordo com o que Jesus disse nos evangelhos. Se alguém se envergonhar de mim ou das minhas palavras diante dessa geração perversa, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai e dos santos anjos. E sabe o que significa Jesus se envergonhar? Que essa pessoa não entra no céu. Quando ela estiver para entrar no céu, Jesus vai dizer assim: não, Pai, esse aí não, essa aí não. Esse aí teve vergonha de mim na terra, essa aí teve vergonha de mim diante dos homens. Se você tem vergonha de Jesus, é porque você não conhece a Ele de verdade. Porque quem conhece Jesus de verdade, tem prazer e faz questão de declarar o seu nome, de anunciá-lo em todo lugar onde quer que esteja, mesmo que isso lhe custe a vida. Jesus não deu a vida dele por nós? Jesus não deu a vida dele por nós? Nós temos que dar a recíproca, a reciprocidade, a nossa vida por ele.
Por isso, verdadeiros homens e mulheres de Deus na história morreram porque não se omitiram. E por não se omitirem, foram odiados, perseguidos e mortos. E Jesus disse que no cumprimento da nossa missão, por pregarmos o seu nome, por anunciarmos o seu evangelho, nós seremos odiados de todos os homens. Aleluia! Jesus disse: não é o servo maior que o Senhor. Se me perseguiram a mim, hão de perseguir também a vós. Se odiaram a mim, hão de odiar também a vós. Mas grande é o vosso galardão nos céus. Ninguém pode se omitir. E já que ninguém pode se omitir, porque todos estão encarregados de uma missão, a melhor coisa a fazer é aprender muito bem a palavra de Deus para cumprir a sua missão. Aprender muito bem a palavra de Deus para saber o que dizer para as pessoas ao seu redor. Porque ficar sem dizer nada sobre Jesus você não pode. A testemunha é aquela que vive e prega o evangelho até sem palavras, pelo seu comportamento. Mas falar faz parte de testemunhar. Testemunha é aquela que também fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não fala de Jesus, é porque o seu coração não está cheio de Jesus. O coração de muita gente por aí está cheio só de assuntos do mundo, temas do mundo. Falam de temperatura, falam de esportes, falam de economia, falam de política, falam de músicas, de filmes, de séries, falam de tudo que acontece no mundo, mas de Jesus não falam nada. É porque o coração está vazio de Jesus e lotado dessas porcarias. Filhos de Deus tem que ter o coração cheio de Jesus, cheio do verbo de Deus, cheio da palavra de Deus, para que, como Paulo disse em Efésios capítulo 6, no abrir da nossa boca, saia palavras da verdade. E a palavra de Deus diz o seguinte, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito e edificação a quantos a ouvirem. Glória a Deus. Então diga: eu tenho uma missão e não posso fugir dela. Olha como Paulo disse que não podia fugir da missão. Ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Isso vale para cada um de nós. Então repita: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Diz para a pessoa perto de você: ai de você se você não pregar o evangelho. Levante a mão direita e digamos juntos: ai de nós se não pregarmos o evangelho. Quando Paulo estava bem velho, ele escreveu uma carta para Timóteo, a segunda carta, e no capítulo 4 ele disse para Timóteo assim: eu te exorto, em nome de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, insiste em pregar a palavra. Prega a palavra quando você tiver oportunidade. E quando não tiver oportunidade, prega também. Com toda a paciência, com toda a longanimidade e ensino e conhecimento. Transmita a palavra que você recebeu, porque a palavra de Deus ela é transmissível. A palavra de Deus não é transmitida a nós para guardar para nós.
A palavra de Deus é transmitida a nós para que sejamos retransmissores dessas palavras. Por isso Jesus disse: o que eu vos falo aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Glória a Deus. As igrejas nas últimas décadas formaram um monte de pregadorzinho e pregadorzinhas para pregarem dentro das igrejas, para pregarem para crentes. E não formaram ninguém para pregar no mundo. No mundo se envergonham de falar de Jesus, mas querem aparecer e fazer nome e fama dentro de igrejas. Querem ser pregadores de renome dentro de igrejas, mas fora não pregam nada para os descrentes. Não pregam nada para os descrentes. E essa omissão dessa maioria esmagadora de crentes é a razão pela qual hoje no mundo tem 8 bilhões de seres humanos, e desses 8 bilhões, 1 bilhão se diz cristão. Os outros 7 bilhões não estão nem aí para Jesus. É muita gente. Porque tem cristãos calados, crentes calados, evangélicos calados para dizer a verdade, mas com boca aberta para falar besteira, para fofocar, para odiar, para lançar palavras envenenadas, mas não pregam o evangelho. Entenderam? E desse 1 bilhão que são crentes, eles são divididos em 4 grupos. O maior grupo é o de católicos. O maior número de cristãos nesse 1 bilhão é de católicos no mundo inteiro. O segundo grupo é de protestantes. O terceiro grupo é de espíritas kardecistas, que se dizem cristãos. E o quarto grupo é de fãs de Jesus. Aqueles que gostam de Jesus, mas não participam de nada, nem do catolicismo, nem do protestantismo, nem do espiritismo. Eles simplesmente optaram por dizer que são cristãos. A qualidade espiritual desses cristãos é mínima, o conhecimento desses cristãos é mínimo, e a missão desses cristãos está totalmente abafada pelo mundo, porque os missionários de Satanás não têm nenhum pingo de vergonha de falar dele e de se mostrar ao mundo que são do diabo, e fazem sucesso fazendo isso. Os discípulos do diabo não se envergonham dele, mas os discípulos de Jesus se envergonham de Jesus? O que é isso, irmãos? Não tem algo errado aí, não? Nós temos uma missão e temos que realizá-la nessa terra. Aleluia. O texto que nós lemos está dentro aqui desse texto maior, Atos 26, de 1 a 29, que você já tem acompanhado aqui a cada domingo, tá? Que é o testemunho de Paulo. Diga, testemunho de Paulo. No caso do capítulo 26, esse é o testemunho que o apóstolo Paulo deu diante de um tribunal romano instalado na cidade de Cesareia. Cesareia em Israel, às margens do mar Mediterrâneo. Para localizar hoje, é ao norte da faixa de Gaza, a cidade de Cesareia. Paulo estava preso ali. O governador na época era o governador romano Festo,
E os judeus vieram, os líderes da religião judaica, vieram de Jerusalém para pedir ao governador Festo a condenação de morte para o apóstolo Paulo. E Festo não via nele nenhum crime para ser condenado de morte, mas aproveitando que o imperador romano, Herodes Agripa II, com a sua esposa Berenice, estavam passeando pela cidade para para desejar felicitações ao novo governador, que era o governador Festo. Festo aproveitou para falar para o rei Agripa sobre o Paulo, e o rei Agripa falou: eu quero ouvir esse homem, quero ouvir o que ele tem a dizer. Então eles prepararam aí um lugar, muita pompa, muitos romanos e muitos judeus, e trouxeram o apóstolo Paulo algemado, aprisionado, e ali diante deles Paulo deu o seu testemunho de conversão a Cristo. Aleluia. Isso é um missionário, ele não pregou para crentes, não, ele pregou para descrentes. E uma das coisas que Paulo disse em suas epístolas foi assim, eu fiz o possível para não pregar o evangelho aonde Cristo já havia sido pregado. Eu fiz o possível para pregar o evangelho aonde Cristo ainda não havia sido pregado. Isso é missionário. Aleluia. Pregar o evangelho para descrentes, para quem não conhece Jesus. Isso tudo faz parte do testemunho de Paulo. Dentro desses 29 versículos, nós temos essa divisão aí. Nós estamos na maior divisão aí, que é do versículo 1 ao 23, diga, desenvolvimento do testemunho. No versículo 24, um versículo só, diga, interrupção. Paulo é interrompido pelo governador Festo, que se manifesta dizendo que o que Paulo está dizendo é loucura. Que é isso, Paulo? Você está louco. Você estudou demais e a sua cabeça virou do avesso, você está maluco. E aí Paulo conclui nos versículos 25 a 29, diga, conclusão do testemunho. Ele diz, não, eu não estou louco. Mas o que eu mais queria é que todos vocês que estão me ouvindo agora fossem como eu, menos essas algemas. Conhecessem a Cristo como eu conheço. O ardor no coração de quem conhece a Cristo é o desejo de que outros também o conheçam. Glória a Deus. Muito bem. Dentro desse desenvolvimento do testemunho que nós estamos lendo aqui esses versículos que vai do 15 até o 18, que é Paulo contando o que Jesus falou com ele. E uma das coisas que Jesus falou com ele foi o que nós estamos vendo agora aí no versículo 17. Jesus disse para Paulo assim, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Repita. Jesus disse para Paulo o seguinte, eu vou te livrar do povo. O povo ali eram judeus. Eu vou te livrar dos judeus que estão querendo te perseguir de morte, e vou te livrar dos gentios. Os gentios ali são os romanos, especialmente as autoridades do Império Romano, que os judeus estavam entregando Paulo e pedindo deles a condenação de morte para Paulo. Jesus está falando aqui, povo e gentios. Jesus está dizendo para Paulo assim, eu te livro das mãos dos judeus e das mãos dos romanos, e além de livrar você das mãos deles, eu te envio para eles mesmos, para pregar para eles o meu evangelho. Isso aqui tem um significado importante para nós agora, hoje, tá? Para Paulo é esse significado histórico que eu falei. E para nós hoje, o povo e os gentios aqui representam o mundo. Jesus diz para nós assim, para nós convertidos, quem é convertido aí diga aleluia.
Jesus diz para nós convertidos, eu te livrei do mundo e te envio de novo para o mundo, mas agora não mais para você ser mundano como você era, mas para você pregar no mundo o meu evangelho. Eu te livrei do mundo para te enviar de novo para o mundo, para que lá no mundo você testemunhe, você pregue o meu nome, o meu evangelho, a minha palavra, e fale para eles o que eu fiz por ti. Por isso que Jesus disse nesse livro, encabeçando esse livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, repita depois de mim, sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Quantos de vocês já receberam, geralmente domingo de manhã, lá na sua casa, né? Alguém batendo lá e era testemunhas de Jeová. Já receberam? Levanta a mão quem já testemunhas de Jeová bateu na sua casa. Testemunhas de Jeová. Ok? Aqui na minha também bateram. Uma vez eu atendi duas senhoras, né? Era domingo de manhã, sol, e estava assim elas estavam com sombrinha na mão, né? E bateram na minha porta. Nós somos testemunhas de Jeová. Eu falei, que bom que vocês estão aqui. Eu também sou testemunha. Ah, você também é testemunha? Sou. Só que eu sou testemunha de Jeová Júnior. Falei para como é que é Jeová? É o filho de Jeová, Jesus. Aí eu comecei a pregar para elas. Aí elas, muito obrigado pelo tudo que você está falando, mas nós temos que ir para outras casas agora. Tá bom, pode ir. Nunca mais bateram aqui, porque eu também sou testemunha, só que eu sou testemunha de Jeová Júnior, de Jesus, testemunhas de Jesus. Testemunha de Jeová, para ser testemunha de Jeová não é uma igreja, testemunha de Jeová é uma seita sem salvação. Testemunha de Jeová não tem salvação não, tá? O evangelho deles não é o mesmo nosso, a teologia deles não é a mesma, e na teologia da testemunha de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. É só um homem que foi mandado como modelo de ser testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é uma seita, e apesar de ser uma seita, de não terem a verdade, só são aceitos como testemunhas de Jeová quem sair para pregar de casa em casa. Quem não quiser sair para pregar de casa em casa, não é aceito, eles não falam nem igreja, falam salão. Não é aceito no salão das testemunhas de Jeová. Não pode frequentar os salões das testemunhas de Jeová quem não quiser sair e de porta em porta para pregar o evangelho deles. É obrigado, para ser testemunha de Jeová, é obrigado sair aí e pregar a doutrina deles de casa em casa. Isso porque é uma seita mentirosa que não é de Deus. Nós temos a verdade. E Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas. Paulo sentiu isso na pele, tá? Por isso que eu fiz essa comparação com o testemunho de Jeová, porque para ser testemunho de Jeová é obrigado sair por aí pregando o evangelho deles, falso, tá? E Paulo sentiu o mesmo peso, a mesma obrigação, o mesmo encargo que a salvação em Cristo Jesus deu a ele. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. As igrejas em geral não fazem como os salões das testemunhas de Jeová. Não obrigam os crentes dizendo assim, para ser membro dessa igreja é obrigado sair de porta em porta. As igrejas não fazem isso. E por que as igrejas não fazem isso? Porque isso é algo que já deveria estar implícito na fé de todos os verdadeiros crentes, que eles são testemunhas de Jesus, que eles têm uma missão
da qual eles não podem fugir e da qual eles não podem se omitir. Tem que pregar o Evangelho. Jesus disse: vós sois o sal da terra, Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não disse assim: vós sois o sal da igreja, vós sois a luz da igreja. Disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. É para pregar no mundo. Pregar no mundo. Jesus usou aí de duas comparações: o sal que dá sabor à comida. Já viu que a comida sem sal é uma comida insossa, né, que fala? Aí fala: essa comida está sem graça, né? Uma comida sem graça. O mundo é um mundo sem graça, é um mundo na desgraça, é o mundo que jaz no maligno. Só quem pode levar a esse mundo sem graça o tempero, o sabor de Cristo, somos nós. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, Jesus disse, porque a luz não pode estar escondida, ela tem que estar no alto, para iluminar a todos que estão aí debaixo dela. Ele nos fez luz para iluminar as outras pessoas que estão nas trevas. Jesus usou ainda outra comparação: não se pode esconder uma cidade situada em cima de um alto monte. Todo mundo que vê aquele monte, vê aquela cidade. Esse monte representa Cristo, e a cidade representa nós, a sua igreja eleita, os que foram alcançados por tão grande salvação. Nós estamos aqui para iluminar o mundo. O mundo jaz em trevas, e a nossa missão é espalhar a luz de Cristo. Quer gostem, quer não gostem, a maioria não vai gostar. Quer aceitem, quer não aceitem, a maioria não vai aceitar. Mas a missão não muda, a missão é esta, e nós não podemos nos omitir. Primeiro, Deus nos livrou do mundo, porque nós éramos mundanos, como os mundanos são. Nós éramos mundanos, e Deus nos livrou do mundo, isso é a conversão. Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, e pregamos ontem, a remissão dos pecados. Ele nos remiu para nos santificar em Cristo, e aí nos envia de volta ao mundo, mas não mais para voltar a ser do mundo, porque quem é do mundo não é de Deus, e quem é de Deus não é do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus é a nossa santificação. Fomos tirados do mundo, remidos para ser santificados, mas em meio à nossa santificação, somos enviados de novo ao mundo, não para ser amigos do mundo, para ser mensageiros de Deus no mundo. Porque aquele que for amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem é de Deus não tem amigos do mundo. Quem tem amigos do mundo, Jesus não é amigo deles. João 15, Jesus disse: vós sois meus amigos com uma condição. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E Jesus nos mandou: sede santos, e nos mandou: ide e pregai a toda criatura o meu evangelho.
Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Se vocês não me obedecem, se não fazem o que eu mando, não são meus amigos. Jesus não está interessado em qualquer amizade. Jesus tem critério de amizade. Jesus não é igual a qualquer tolo que fica por aí fazendo amizade com ímpio e achando que é boa amizade. Filhos de Deus, o seu melhor amigo é Jesus. E quem não é amigo de Jesus também não é amigo dele. E para quem não é amigo de Jesus, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Se for convertido a Cristo de verdade, aí se torna meu amigo, e mais do que meu amigo, amigo, como dizem em Provérbios, que se tornam irmãos. Agora, se não se tornam irmãos, porque não são de Cristo e rejeitam a Cristo, também não são nossos amigos. Também não são nossos amigos. Não podemos nos deixar influenciar por essas pessoas. Nós não estamos no mundo para ser influenciados pelo mundo. Estamos no mundo para influenciar o mundo para o nosso Senhor, para Jesus. E por isso Ele nos deu a sua palavra. Por isso que quem é de Jesus não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ao meditar nessa palavra de dia e de noite, o Espírito Santo escreve, grava, imprime essa palavra na sua mente, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo. 2 Coríntios 3:3, cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Espírito Santo que, João 16:13, é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, enche o nosso coração, enche a nossa alma, enche a nossa mente da palavra de Deus, para que a nossa boca fale do que o coração está cheio. Aleluia. Eu sublinhei aqui nesse versículo o verbo enviar, para os quais eu te envio, porque Paulo disse em Romanos, capítulo 10, como pregarão se não forem enviados? Tá? Enviados significa alguém que recebeu conteúdo para transmitir aos outros, aos quais ele foi enviado. O pregador não é o que prega porque tem que pregar, é o que prega porque tem o que pregar. Ele tem o conteúdo, ele tem a palavra de Deus. Toda a palavra que você recebeu, ela é transmissível, e você recebeu para retransmiti-la a outros. Você já foi enviado. Deus já nos enviou. Ao sermos feitos filhos de Deus, automaticamente já fomos enviados a pregar a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Ninguém foi enviado por Deus para pregar mentira. Ninguém foi enviado por Deus para pregar heresia. Ninguém foi enviado por Deus para pregar doutrina falsa. Quem está fazendo isso aí são enviados de Satanás. Enviados de Deus são enviados por Deus para pregar a verdade. Jesus é a verdade. Fomos remidos para ser santificados, estamos sendo santificados, e ao mesmo tempo em que estamos sendo santificados, o Senhor nos envia ao mundo com uma missão: sereis minhas testemunhas, pregai o meu evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Então, como foi falado no salmo de hoje de manhã,
Não procrastine a sua missão. Se apresse em obedecer ao que Deus ordenou você a fazer. Glória a Deus. A ceia que vamos celebrar agora representa isso. Somos nutridos, alimentados com a palavra de Deus, para que no abrir da nossa boca, essa palavra alcance outras pessoas que não conhecem. Em nome de Jesus.